Beleza, então agora a gente voltou aqui para o Canva, a gente já sabe o que compõe uma identidade visual, a gente já viu um exemplo e agora todo mundo precisa ter também a sua identidade visual. É claro que a gente não vai, aqui no Canva, a gente não vai fazer todo esse processo, mas a gente vai fazer alguma coisa parecida, alguma coisa semelhante. Então eu recomendo que vocês façam o seguinte, a gente pode voltar aqui para a página inicial, modelos, e vai pesquisar por manual de identidade visual. E ele vai trazer aqui para a gente alguns modelos, tá? Então, se vocês prestarem atenção, olha isso, ele tem uma imagem, tem aqui os logotipos como alternativas, as tipografias, as cores e algumas maneiras de utilização. Porém, esse aqui é um Pro, né? Então, todos os elementos que tem essa coroinha, a gente precisa estar no Canva pago para poder ter acesso. Esse aqui já não tá, tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão escolher um manual de identidade visual, algo que vocês acreditam que se assemelhe com a empresa de vocês e vai fazer as edições para que ele fique com a cara da empresa de vocês, tá bom? Então, ó, aqui tem vários elementos, tem alguns que tem só logo, né? Eu não quero que vocês escolham esse, eu quero que vocês escolham um que tem todos aqueles elementos, ou pelo menos uma logotipo, a paleta de cores e a tipografia, porque isso é o que a gente mais vai utilizar, tá bom? Aquele que a gente viu ali em cima, ele parece ser interessante, ó. Aqui tem um outro também que é bem legal, tá vendo? Então tem aqui a logo, tem aqui as cores, tem aqui as imagens, tem as fontes. Então é mais ou menos isso que a gente precisa, tá bom? Eu vou abrir aquele primeiro que a gente viu e vou mostrar para vocês aqui rapidamente como é que a gente vai trabalhar com isso. Ó, quando eu cliquei nele, ele até traz pra gente aqui alguns outros semelhantes, tá vendo? Então, se vocês não quiserem aquele, vocês podem tentar procurar algum outro aqui embaixo. Mas eu vou personalizar esse modelo. Quando eu clico em personalizar esse modelo, ele abre aquela tela que a gente já conhece. Lembra que teve uma aula que a gente explorou esse painel de ferramentas? Então, agora, para a gente trabalhar com isso aqui é da mesma maneira. A gente vai clicar sobre os elementos e vai fazendo algumas alterações. Então, por exemplo, se fosse para eu fazer aquela mesma configuração do Le Classique Pilates, o que eu iria fazer? Aqui eu não ia deixar essa cor. Eu vou clicar nessa cor e vou alterar. Então, vou vir aqui e vou tentar procurar lá um bege, né, que se assemelhe mais àquela cor do estúdio. Agora aqui está uma cor escura. Beleza, eu vou colocar o preto, vou manter um bege, vou colocar um bege mais claro. Aqui tem algumas cores que ele está me dando, tá? Mas o ideal é que a gente venha aqui em adicionar uma nova cor, coloque o código, ou a gente pode também tentar aqui criar as nossas próprias cores. Ó, vou trazer para um lugar aqui e vou escolher um bege bem clarinho. Então, agora esse quadro aqui ficou com um bege bem clarinho. Esse outro quadro aqui, eu gostaria que fosse o azul. Não tem nenhum azul pronto aqui, né? Eu posso vir aqui, colocar no azul e trazer em algum tom de azul aqui que pareça com aquele azul lá do estúdio, tá? É claro que aqui eu estou simplesmente colocando qualquer cor aleatória, mas depois eu vou mostrar para vocês que lá no manual de identidade visual eu tenho o código hexadecimal. Eu posso clicar aqui simplesmente e digitar o código que eu quero aqui, tá bom? Eu estou fazendo essas alterações de uma maneira mais rápida para que vocês agora parem, pensem e criem os manuais de identidade de vocês, caso vocês ainda não tenham, tá bom? Quem já tem o manual de identidade visual, é só esperar a próxima aula que a gente vai começar a trazer isso tudo para dentro do Canva. Então aqui eu já configurei algumas cores, eu vou colocar depois a logo aqui por cima, tá? Esses elementos a gente pode apagar, não quero esses elementos, e aí vocês podem vir aqui em elementos e buscar por elementos que se assemelhem com a empresa de vocês, tá bom? Então a ideia aqui agora é de criação. Vocês vão buscar por elementos, vão buscar por tipografias. Para tipografia, gente, a gente tem uma certa limitação aqui no Canva. A gente não tem todas as fontes disponíveis, mas vocês podem vir aqui, ó, na ferramenta texto, inserir como sendo um título, ficou grandão, a gente pode diminuir o tamanho aqui, e coloca aqui o nome da sua empresa e vai buscar por alguma fonte que seja agradável e que tenha a ver com a empresa de vocês. Quando a gente clica aqui na fonte, aqui onde está esse Open Sans, que é o nome da fonte atual, quando a gente clica aqui, ó, ele vai trazer para a gente muitas outras fontes. Tirando essas da coroinha, a gente pode utilizar qualquer uma. E o interessante é que aqui a gente consegue ver alguns estilos da fonte, ou seja, eu consigo criar um estilo com título, subtítulo e corpo. E aqui em fonte também eu posso pesquisar pelo nome da fonte, ou aqui embaixo eu posso pesquisar
por estilo de fonte. Por exemplo, manuscrito, corporativo, letreiro. Sempre quando a gente selecionar aí algum desses elementos aqui, ele vai trazer apenas fontes que sigam aquele estilo. Por exemplo, fontes com serifa. Aqui ele só trouxe para mim fontes com serifa, tá? Ah, eu quero fonte sem serifa, quero manuscrito. Basta a gente clicar em manuscrito que ele vai trazer para a gente só fontes manuscrito. Então, embora aqui não tenha todas as fontes existentes, tem muita fonte que já dá para a gente se basear, tá bom? Caso você precise de uma fonte específica, a gente pode pesquisar pelo nome. E caso você esteja criando agora, vocês podem aí ir testando. Por exemplo, ó, gostei dessa fonte, eu clico e vejo aqui como que ficou. Legal, gostei dessa. Posso partir para a minha fonte de subtítulo e de corpo. É interessante que a gente tenha definido pelo menos duas fontes. Uma para ser a principal, aquela que vai ter mais recursos, vai ser mais diferente. E outra para ser uma fonte mais de escrita. Então, o nome da minha marca, um título chamativo, eu uso uma fonte mais customizada. Agora, para os textos, para aquela parte mais longa, eu posso utilizar uma fonte mais simples, tá bom? Aqui a gente tem as opções de logo. Para logo, a gente precisa criar um outro arquivo, tá? Então, o Canva, esse aqui é um arquivo que vocês podem salvar como sendo a identidade visual da marca de vocês. Alterem o nome aqui em cima, tá? Identidade visual, por exemplo, vocês podem colocar IDV e o nome da marca de vocês, beleza? Bom, então aqui a gente vai criar o manual da nossa marca e a gente pode também voltar aqui no início e criar um design e colocar aqui, logo, tá? Então, ó, tem o logotipo animado, tem os logos normais, você tá vendo? Ó, logo de agência, logo, tem vários tipos de logo, vocês podem escolher qualquer um deles, tá bom? Por quê? Ele vai trazer um quadro em branco de 500 por 500. E aqui ele trouxe algumas logos de agência. Porém, a gente pode limpar isso aqui. Ele pesquisou por um tipo específico e fazer novos filtros. Então, aqui tem logo, logotipo, marketing, tem várias opções aqui. Ó, um logo que vai ser mais circular, tá vendo? Ou vocês podem colocar aqui, por exemplo, Pilates. Que aí ele vai trazer várias sugestões de logo de Pilates. Gente, uma ressalva aqui. O Canva não é uma ferramenta indicada para a criação de logo. Pode ser que você escolha essa logo, modifique, só que você corre um grande risco de ter uma outra logo muito parecida com a sua empresa, tá bom? Então, a gente tem duas opções aqui. A gente pode utilizar os modelos, talvez só para nos inspirar, e a gente pode criar a logo toda do zero. Por exemplo, o do Le Classique Pilates, ele seria bem tranquilo, né? Eu precisaria de alguns símbolos, círculos e uma tipografia. Então, facilmente eu reproduziria a logo do Le Classique Pilates, tá bom? E como que eu faria isso? A gente pode vir aqui, pegar um texto. Então, vou clicar aqui, ó, Le Classique. Poderia escrever o Pilates aqui embaixo, mas seria tudo isso com a ferramenta texto, igual a gente já viu. Ah, agora eu quero alguns elementos. Aqui em elementos, talvez eu não tenha exatamente aquele símbolo que a gente utiliza no estúdio, né? Ó, que é esse símbolo aqui em cima. Mas eu poderia, por exemplo, pegar aqui, ó, círculo. Ó, ele tem esse aro, tá vendo? Eu posso clicar, ele já trouxe aqui para dentro. Posso diminuir, posso colocar esse círculo aqui. Ele tem dois círculos parecidos com esse, um pouquinho lado a lado, tá vendo? Ó, já tá quase criando aqui a minha logo. Essa parte aqui, ela é toda preenchida. Depois eu posso preencher, colocar algo aqui atrás para trazer esse efeito. E ele tem um risco no meio. Então, agora aqui eu poderia colocar linha. Linha. E adicionei uma linha aqui. Todos os elementos, né, ó, quando a gente traz ele aqui pro quadro em branco do Canva, ele traz pra gente alguns botões auxiliares, tá vendo? Esse aqui é pra gente mover o objeto, mas eu posso clicar simplesmente no objeto e mover. Esse aqui, ó, ele permite que a gente rotacione, tá vendo? Então, é o que eu preciso fazer, eu preciso rotacionar ele até ele chegar aqui, ó, nos 90 graus. Soltei, ele ficou. E tem outros botões aqui também, ó, tem o de duplicar, o de excluir, e aqui tem mais algumas ferramentas, tá vendo? Ó? Como copiar, colar formatação, duplicar, excluir, alinhar, e várias outras coisas, tá bom? Isso é legal naquela aula que eu falei para vocês, né? Explorem, mexam, sem ter medo de ser feliz. Então aqui, ó, trouxe o símbolo para cá. Ficou um pouquinho pequeno, mas tá vendo? Ó, já tá quase parecido com aquela logo que a gente tem.
O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que vocês podem se basear em algum modelo ou simplesmente criar. Usem e abusem dos símbolos. Não é legal ter imagens numa logo, tá? A imagem vai ser um item que você vai utilizar posteriormente para compor a sua marca. Então aqui eu poderia ter o Le Classique, poderia ter mais alguns textos aqui embaixo, né? Vou pegar um texto aqui, ó, menorzinho, vou jogar ele aqui embaixo e coloco, ó, Pilates. Não ficou exatamente igual, tá? Eu não configurei fonte, eu não configurei tamanho, não configurei nada. Aqui poderia ser uma fonte com serifa. Então, vou pesquisar aqui, ó, né? Vamos por aqui, serifa. Vou pegar essa Déjà Vu. Olha lá, tá vendo? Ficou bem próximo, né, da logo que a gente tem, que a gente queria. Posso selecionar tudo aqui, ó, e aumentar. Caso eu já tivesse configurado aqui as minhas cores, eu posso vir aqui e escolher a cor dos meus elementos ou também a cor do fundo. Vou colocar um bege bem clarinho aqui. E é isso, tá vendo? Então a gente consegue aqui, ó, em 2 elementos diferentes, criar a nossa identidade visual e criar também o nosso logotipo. Ah, como é que eu trago o logotipo para a identidade visual? Basta a gente vir aqui, selecionar tudo, a gente vai dar um Ctrl C, a gente vai lá na nossa identidade visual, apaga aquela logo que não é a nossa e dá um Ctrl V. Tá vendo? Ó, ele trouxe aqui já pra gente. Posso posicionar aqui, ó, com o auxílio das linhas guias ao centro. Tá vendo? Então essa parte aqui de cima já tem um pouquinho aí a cara do estúdio. Eu não estou usando exatamente as mesmas cores, não fiz exatamente o mesmo símbolo, porque eu fiz aqui mais rápido apenas para mostrar para vocês. Então eu não vou usar esse modelo aqui, porque eu já tenho o meu modelo, como eu mostrei para vocês anteriormente. Mas eu preciso que vocês agora criem esse documento, tanto a logo, o logotipo, quanto a identidade visual. Nas próximas aulas a gente vai começar a incorporar isso na ferramenta do Canva e fazer as nossas primeiras peças gráficas, os nossos primeiros designs. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula.